Na hora que você tem uma intenção e você vive em prol de uma coisa que é maior do que você, a sua vida tem muito mais sentido. Empresas com uma gestão eficiente de pessoas podem ter até 21% de resultado maior em seus projetos e em suas operações. No episódio de hoje, vamos abordar como a temática gerir pessoas e propósito pode te ajudar a alavancar ter mais resultados. Nossa convidada de hoje acumula experiência em empresas globais e em diversos países. Fique com a gente, eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Verum Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Verum Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Verum, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Estou aqui de novo, Bruno Amaral, junto com meu parceiro, co-host, amigo... Gustavo Roberti. Mais uma vez junto na sexta temporada, continuando a sexta temporada. E qual é o tema da sexta temporada? É gestão, cara. Gestão. Vou falar sobre bastante gestão. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Vamos falar sobre gestão de pessoas, alta performance, propósito. É isso. E temos especialistas na mesa, hein? Temos dois convidados hoje importantíssimos. De volta a São Paulo, Saímos lá de Porto Alegre, voltamos a São Paulo. Vamos pra dentro. Passando friozinho aqui em São Paulo. Tá frio, pessoal. Bom que a gente vai aquecer agora, chamar a turma aí, apresentar, a nossa conselheira. Que honra ter você aqui conosco. Primeiro apresentar, a Olga Martinez. Olga é uma líder global com mais de 25 anos de experiência em transformação de negócios. Quase a tua idade, hein? Que isso. Só que você dá uma chamadinha, né? Com uma carreira internacional, atuou em finanças, estratégia, marketing e gestão geral em países como Espanha, Reino Unido, Grécia, França e Brasil. Olga liderou toda a transformação da Diageo, então é uma honra ter você aqui conosco, viu, Olga? E ela é reconhecida por criar equipes de alta performance, que é a nossa temática, falar de gestão, alta performance, e também implementar estratégias inovadoras que aumentaram a competitividade em mercados desenvolvidos e emergentes. E quando a gente fala do Veroncast, é sobre isso, Como que a gente traz melhoria de produtividade para nosso dia a dia. E Olga também é hoje sócia da Meli Consult. Que prazer ter você conosco, Olga. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Agora a mesa também tá... Tem um outro convidado aí, estranho, que não sei. É o Davi? Novo. O Davi botou barba. Acho que o Davi tá com barba. Muito mais bonito. Eu tô tentando falar com esse cara, deve ter uns 2 meses já. Que bom que a gente marcou esse podcast com o Vidotti. Bom. Presença ilustre do Vidotti, fundador da Verum, um dos grandes nomes do mercado em relação à inovação. Vidotti, prazer estar aqui com a gente. Obrigado, o prazer é meu, Voltando aqui para o nosso Veroncast, mais uma vez. Bom demais, meu amigo. Do lado aqui de uma pessoa que é uma baita de uma referência para mim. Fizemos um trabalho até recentemente com uma mentoria, Muito prazer estar aqui contigo. Com vocês também, meus amigos? Legal. Que bom, hein, cara? Esse papo tá incrível. Vai Vidotti e Olga, falando sobre equipe de alta performance, fantástico. Olga, primeiro acho que falamos aí da sua vasta experiência, Então, você, com uma espanhola, mas brasileira, acho que de coração, quando a gente olha para a tua jornada, eu li aqui, até estava brincando que meu assistente pessoal teve dificuldade de conseguir fazer um resumo com tanta diversidade, acho que no que você construiu nessa trajetória. E aí acho que é legal trazer um pouco para a nossa audiência, você como uma cidadã no mundo, que vivenciou diferentes culturas, trabalhou em diferentes posições, Você iniciou na Diageo, que é uma empresa centenária, e você começou como trainee. Se você puder trazer um pouquinho para a nossa audiência, um pouquinho do seu histórico profissional, e do como que esse seu histórico profissional te fez chegar quem é a Olga hoje, Quem é a Olga hoje atuando com o que você gosta, Você traz a temática muito grande sobre propósito, sobre Ikigai, Ou seja, como que hoje esse teu nascedouro lá atrás, em Londres, como trainee, essa espanhola que cresce para o mundo, chegou a ser a Olga, que é conselheira aqui da Verum, a Olga, que é também uma consultora da Meli Consulting. Fala um pouquinho para nós dessa tua jornada profissional. Olha, essa pergunta é bem difícil, porque
é difícil fazer as conexões. Aí isso me levou para cá, aquilo me levou. Mas, e também porque eu acho que a parte da vida profissional, para mim, pelo menos, sempre esteve muito ligado com a pessoal. Então, não era, a minha carreira é bom fazer isso, então vou me dedicar só a isso. Sempre tive um olhar muito do que eu queria fazer com a minha vida como um todo. Então, isso alimentou muito as minhas decisões. Inclusive, algumas que pareciam não fazer nenhum sentido na hora que eu tomei elas, mas para mim fazia, não? Por exemplo, quando fui morar na Grécia. Então, como foi assim um resumão da minha trajetória? Eu estudei administração, economia e comércio internacional entre a Espanha e a França. E aí achei uma bolsa de estudos / prática, uma espécie de estágio no Reino Unido, e fui lá para ficar 6 meses na Diageo e fiquei quase 24 anos. Então, foi uma longa história. A minha mãe sempre esperando que eu ia voltar. Não, ela vai fazer isso, já volta. Criar filhos para o mundo. Então, isso foi em 93, 2000 e nada. Em 93 foi quando eu fui para lá. E aí eu fui fazendo uma sequência, entrei na área de finanças, me formei lá também como contadora, que é necessário para você trabalhar com finanças lá. E aí passei vários anos, aí fui já misturando um pouco o que eu fazia. Trabalhei no mercado do Reino Unido, trabalhei também na Central, fazendo a consolidação de resultados da Europa, financeiros. Daí fui fazer um projeto na Grécia, em Atenas. Me dei super bem com a turma lá e me convidaram para ir trabalhar lá. Aí fiquei lá 3 anos, baseada em Atenas, que foi maravilhoso. Só foi uma decisão, por exemplo, que não foi muito entendida por muita gente. Estava na Central de Londres, de uma enorme multinacional, assim, do lado do presidente e tal, e aí decidi ir para um mercado bem pequeno, que em teoria não ia me dar visibilidade para ganhar em dracmas, o euro não existia, então eu estava aceitando um salário bem menor do que eu tinha em Londres. Várias decisões que não eram, em aparência, muito racionais, do ponto de vista do que uma construção de carreira tradicional. E para mim, na verdade, eu entrei no primeiro dia que eu fui no escritório da Grécia, eu entrei lá, olhei e falei, nossa, gostei daqui, acho que eu poderia trabalhar aqui. Aí, quando me ofereceram para ficar, eu falei sim na hora, assim, sem ver oferta, nada. Falei, eu venho sim, a gente conversa. Então, foi uma decisão muito de vontade de fazer coisas novas e diferentes, junto com, obviamente, também crescer. E para mim foi um acerto enorme fazer aquilo, ir para uma operação pequena, tinha fábrica junto também, não era só uma operação comercial. Então, eu aprendi muito ali, eu cuidei da parte de suporte financeiro para a área de marketing, vendas, trabalhei também com o pessoal de contadoria, então isso me deu uma experiência super completa, que teria sido muito difícil numa operação muito maior. Então, e aí teve a fusão entre o que na época era International Distillers, não era ainda a Diageo. A Diageo se criou quando estava lá. Então, teve uma fusão, teve um monte de confusão entre os dois lados e tal. Aí eu fui a gerente do projeto de integração dos dois negócios. Isso também me deu uma exposição gigantesca. Então, no final, para mim, a carreira foi maravilhoso. Daí eu voltei para a área de estratégia corporativa em Londres. Fiquei uns anos lá. E aí combinei muito trabalho na Europa, bastante na França, porque era a única pessoa do time que falava francês. Então, também falar idiomas é uma coisa que me ajudou muito a ter oportunidades. E aí eu fazia também projetos na América Latina, bastante no México, na Venezuela e no Brasil. E foi aí que eu conheci o time do Brasil, então fiquei 2 anos indo e voltando, fazendo projetos aqui, aí me convidaram para vir para cá. Aí eu vim também de novo. Poxa, como assim? Você vai para o Brasil? Você tá louca? Não sei o quê, tal. Só que eu vim para cá e eu virei diretora, imagina, tinha 29 anos, diretora de estratégia da América Latina. Então, foi uma enorme oportunidade. E aí eu criei a área, montei a área de inovação junto. Então, poxa, ganhei uma experiência enorme do ponto de vista também de movimentos dentro da organização e tal. E daí passei para a área de marketing aqui dentro do Brasil, porque comecei a fazer a licença de maternidade da diretora de marketing e me di bem, ela não voltou, aí eu fiquei na posição. Então fui assim, sempre acumulando novas... indo não com as oportunidades e assim, tive muita sorte nesse processo de competência. De estar nesses lugares. Óbvio que também eu fazia a minha parte, não estou
tirando o mérito também das coisas Sim. que eu consegui. E aí, com isso, comecei a entrar na área de marketing com mais força, óbvio, e o Brasil começou a ir muito bem. Fizemos várias campanhas, vários trabalhos, assim, que foram muito bem a nível global. E aí fui para Londres para pegar uma diretoria de marketing lá. E fiquei uns 2 anos fazendo isso, e aí fiz parte de um processo de estratégia, onde eu fiz parte do desenho de uma unidade de negócio das marcas premium e tal, redesenhei junto com uma consultoria lá a estruturação estratégica do negócio, e aí eu assumi essa operação, então montei a unidade de negócio das marcas de luxo do time de Londres, que foi maravilhoso como trabalho, assim, uma coisa eu desfrutei demais. E aí voltei para o Brasil, depois de uns 2 anos e meio, 3 anos fazendo isso. Voltei para cá para assumir a área da América Latina. A América Latina tinha crescido muito e assumi a parte de marketing e inovação da América Latina. E fiquei 2 anos fazendo isso até assumir a operação do Brasil como presidente do Brasil, Paraguai e Uruguai. Então, um resumão longuíssimo. Legal. É muita mudança, não? Não, legal, muita coisa. Muita história. Mas pegando esse gancho aí das decisões impopulares, digamos assim, né? Sai de Londres, vai para Atenas, etc. Depois que você viveu isso tudo, e hoje tem um nome no mercado, e etc., por que Brasil? Por que você resolveu ficar no Brasil e daí fazer a sua carreira agora? Muitas coisas. A principal é que eu adoro viver aqui, morar aqui, porque gosto muito dos brasileiros. Da energia, da atitude, do perfil, do dinamismo, do carinho, pessoas que não têm medo de dar um abraço, de ser sentimentais. Então, eu me sinto muito bem aqui. E junto com isso, São Paulo, particularmente, eu adoro o Brasil como um todo, não? Mas vivendo aqui em São Paulo, eu vejo um dinamismo e uma oportunidade para eu fazer um monte de coisas que seria muito mais difícil fazer se estivesse na Europa, por exemplo. Então, essa coisa de ter empreendido quando saí da Diageo, montar meu negócio, participar de startups. Eu vejo aqui assim, está em crise, não está em crise, mas está todo mundo se mexendo. Aqui o brasileiro não para de se mexer. E eu vejo, quando eu vou para a Europa, eu vejo que as coisas são mais devagar, as pessoas têm mais medo do risco, querem as coisas mais certinhas. Também tem uma segurança muito boa, tem coisas mais estruturalmente que te seguram, não? Sim. Mas eu me sinto ainda numa fase de vida que eu gosto e eu quero mais desse dinamismo. E tem outra coisa também, que o Brasil é um lugar muito real. Eu me sinto em contato, mesmo tendo uma vida ultra privilegiada, é um país onde eu tenho que lidar com muitas contradições, com muita desigualdade, com racismo, com injustiça, de uma maneira muito presente. Isso está muito presente na vida. E isso me faz sentir muitas vezes que eu vivo uma vida mais real de alguma maneira aqui. E eu gosto de ter essa experiência. Às vezes é difícil, não? Mas eu acho muito importante, para mim tem sido muito importante, e eu acho que o país é maravilhoso do ponto de vista da natureza, eu vou para a praia direto aqui porque amo estar aqui no litoral, enfim. Então me dá uma oportunidade de estar próxima da natureza, de uma natureza assim exuberante, que eu adoro, me conecto muito com tudo isso. Muito bom. Coisa fantástica. Muito bom. Pegando um pouco, voltando, né, não só a Diageo, mas a estrutura, né, da empresa, era uma empresa centenária. E pegando até um ponto que a gente estava discutindo agora, logo antes da gente conversar, essa visão de longo prazo e como que essa visão de longo prazo no Brasil, às vezes, a gente não tem essa cultura. Sim. Queria trazer esse paralelo contigo até para o nosso mercado, né? Quando você trabalhando em uma empresa centenária que tem esse propósito de criar ali essa visão de longo prazo, de como resolver esses grandes problemas, qual o paralelo que você faria para a nossa realidade Brasil e o que você deixa para a nossa audiência com relação a oportunidades da gente trazer mais... Você, na sua carreira, sempre uma visão de estrategista. Sim. E que o brasileiro, eventualmente, em projetos, poderia trazer isso mais para a sua realidade. O que você acha? O que você falaria desse tema para a gente? Né? Como que a gente pode ser um pouco mais... Pensar em longo prazo, quando a gente traz uma realidade de projeto? A gente trabalha em mercados intensivos de capital. Então, a gente sempre... Projeto é uma realidade. Sim. E por que a gente não traz esse viés de pensamento de longo prazo para projeto? Olha, eu posso te contar algumas experiências que eu tive aqui na América Latina como uma mostra que isso é possível e que funciona.
Quando eu fui para o México a primeira vez, a operação do México ela era uma distribuição de uma empresa mexicana, que é a José Cuervo, e tinha um monte de problemas de N lugares. Então, era uma operação pequena, que não tinha uma expectativa grande daquele mercado. Aí eu fui lá para entender o que estava acontecendo e ver o tamanho da oportunidade. Aí eu comecei a analisar o mercado, falei, gente, isso aqui é gigantesco. Aí comecei a fazer um plano de 10 anos de investimento, de recuperar as marcas da distribuidora, de trazer marcas novas, de montar time e tal. E na época também, mercados emergentes dentro da Diageo não era uma área assim de grande foco. Os Estados Unidos e a Europa eram muito maiores e a Ásia era a promessa assim emergente, não era muito a América Latina. Então, foi um trabalho assim, de alinhamento, de planejamento, de estruturação, e foram anos. E o que, às vezes, eu vejo que pode estar faltando aqui é a resiliência e a paciência de segurar os tempos ruins, acreditando que a coisa vai virar e que a coisa vai vingar. Então, teve, assim, vários anos... que foi trocar time, traz gente, um funciona, outro não, investe numa marca, uma dá certo, outra não dá. Então, você vai tendo que mudar o plano o tempo todo, mas acreditando naquela visão que você construiu, acreditando que aquela visão de futuro ela realmente é possível e que está na sua mão fazer ela acontecer. Não é óbvio que o mercado impacta. Então, se eu tivesse que imbuir alguma coisa, é acreditar que está na mão do brasileiro, de quem está fazendo o plano, realmente fazer aquilo acontecer no longo prazo. E depois eu voltei para Londres, quando voltei para a posição de América Latina, fui para o México visitar o mercado, e a primeira vez que eu fui lá, o escritório estava numa casinha que tinha 4 salas, cada uma... Eu cheguei, tinha 250 pessoas, num prédio moderno, novo, assim, todo mundo num open plan. Olha, me deu uma emoção, assim, de falar... Orgulho, né? Gente, Legal. olha aquilo. Deu certo. Eu falei, olha, uma estratégia que foi montada, planejada, executada e está aqui, sei lá. Tinha passado 7 anos, um tempo. Então, esse para mim seria um exemplo. E um do Brasil também. Eu lembro quando eu estava em marketing, eu sempre gostei de fazer os planos estratégicos, não? E eu fiz um plano aqui que era para o Brasil virar 100 milhões de libras. Na época, tinha sido a crise lá do 2003, 2004, que assim, tinha gente vindo aqui para ver se fechava o Brasil ou deixava aberto o mercado. Estávamos nesse nível. Eu falei, não, isso não vai acontecer aqui. Assim, para mim era... não enquanto estou aqui. Aí eu montei esse plano para virar 100 milhões. No plano, tinha vários pedaços... vácuos, assim, sabe aqueles building blocks que você monta? E tinha um que era assim, inovação, 20 milhões. Tinha outro que era cachaça, que era, na época, uma categoria que estava muito distante, por exemplo, do que a Diageo, que era uma empresa super premium, de produtos importados, etc., estava fazendo. Então, 10 anos depois, a Diageo comprou uma cachaça, a Diageo passou 200 milhões de resultado. Então, tem uma coisa assim, de você acreditar no que você enxerga. Quando você tem uma visão e você vê os uma visão clara de onde você quer chegar também, né? E construí-la. E mudar depois, segundo o caminho vai chegando. E quando você montou esse teu plano estratégico, né, que você colocou inovação, cachaça especificamente, como é que foi a recepção do lado de lá? Do europeu, né? Não era só do europeu. Na verdade, o europeu adora esses planos. Às vezes, para mim, é mais difícil o brasileiro acreditar nos planos do que o europeu. O europeu está querendo planos audaciosos para investir e ganhar muito dinheiro. Então, para eles, obviamente, tem que ter consistência e tal, mas muitas vezes, para mim, era mais difícil aqui, o time aqui no Brasil, acreditar em qualquer coisa que tivesse mais de 4 anos de perspectiva. Era assim, é como o período eleitoral, a gente está falando. Sim, na hora, assim, em 4 anos, um entra, outro sai. As pessoas me falavam, mas 4 anos, assim, como um plano de 10 anos? Como que isso... Porque parece, na verdade, aqui parece uma coisa que não faz nenhum sentido, não? Tem um lado, assim, um pouco... Eu vejo que a gente, aqui no Brasil, né, até pela questão cultural, como nós estamos conversando, né, o governo, períodos de 4 anos, né, a gente acaba fazendo um plano mediante essas questões, né? Não sei como que vocês acreditam nisso, mas o nosso período de planejamento de longo prazo, ele acaba sendo 3 anos, 4 anos, né? Quando a gente fala plano plurianual,
2, 3 anos no máximo, que é o que a gente acaba enxergando. E talvez falta um pouco disso, né? De ter uma planejamento de Estado, né? Uma 10 planejamento anos, joga com o objetivo, percorre aqui, você vai ajustando a rota no meio do caminho. Eu acredito que a inestabilidade do Brasil, dos mercados emergentes, é um empecilho, assim, nesse sentido, inclusive mentalmente. A primeira vez que vim para cá, eu lembro de estar no avião, lendo os planos. Eu tinha uma reunião aqui de uma venda de uma empresa que a Diageo tinha aqui, e eu tinha que fazer o planejamento da venda. E aí eu estava lendo os documentos para chegar na reunião, e eu nunca tinha vindo para cá, nunca tinha trabalhado no Brasil. Eu via os números, os indicadores de câmbio, de inflação, de não sei o que. Eu olhava aquilo e falei, gente, não estou entendendo nada. Como eu não conseguia construir uma narrativa na minha cabeça que contasse a história do que estava acontecendo. Aí eu voltei e falei, por que temos um negócio no Brasil assim? Quem consegue? Esse, né? Aí depois, quando eu vim morar aqui, eu aprendi a me gerenciar dentro desse suposto caos, que tem a sua ordem. E uma vez que você está aqui, você navega dentro, você já sabe como planejar dentro disso. Mas para mim me ajudou muito, eu acho, trazer essa cabeça mais estruturada de lá. Sim. Que no começo tinha dificuldade para entender a volatilidade aqui e fazer a junção das duas coisas. Então, como que eu aplico essa estruturação no mundo que é mais volátil e menos previsível. A gente se imerge no caos, a gente esquece de olhar para cima e olhar a visão de longo prazo. Quando você está aqui, claro, você não teve essa experiência da estrutura de um longo prazo que parece possível, que você tem lá. Então, acho que me ajudou essa combinação. Sim. Explorando ainda essa questão de diversidade regional, cultural regional, né? E aí falando de formação de times de alta performance. Sim. Que diferenças você vê, por exemplo, para formar um time de alta performance em Londres, em Atenas, para o Brasil? Né? Que características ou competências que, de certa forma, são iguais ou diferentes para que a gente tenha sucesso nessa formação de times? Olha, eu diria que tem muita mais característica igual do que diferente. Em que sentido? Não no lado técnico, entre aspas, porque cada cultura tem as suas dinâmicas, mas num lado um pouquinho mais essencial, eu falaria que é sobre as conexões humanas. E para isso, para mim, sempre foi muito importante. Eu sempre tive uma filosofia assim, que eu ia para um lugar e eu detestava a sensação de ser turista. De não falar língua, de não entender as piadas. Isso me matava. Não entender as piadas, eu falava, gente, não pode ser, que é todo mundo rindo. E eu aqui pensando o que... Então, para mim foi sempre muito importante chegar e eu faço o que as pessoas fazem aqui. Quando fui para Londres a primeira vez, eu morei numa cidade que estava fora de, 70 quilômetros de Londres, bem pequenininha. E aí as pessoas faziam de tudo. Um dançava não sei o quê, outro jogava boliche. Eu ia em tudo, assim. Vamos que eu ia em tudo, assim. Deixa que eu vou ver o que dá. E, então, em cada lugar, para mim, o que me ajudou, o que é similar, é se você realmente entra fazendo com uma intenção real de conectar com as pessoas, de entender, de conectar, de ouvir, e de você se adaptar ao que é necessário. Isso, para mim, funcionou em todos os lugares. Agora, depois do ponto de vista técnico do que como você fala com as pessoas, como você entende. Eu, por exemplo, quando eu fui no começo para o Reino Unido, tinha um chefe que me dava uns feedbacks que eu olhava para ele e falava, não entendi nada. Porque ele me falava, nossa, tá ótimo, que maravilha e tal, não sei o que, tal. Aí, agora, muda isso, aquilo. Aí eu olhava e falava... Não é meu trabalho. Então não tá bom, então. Então. Aí um dia fui lá e falei com ele, olha, é o seguinte, eu acabei de sair da faculdade e eu sou espanhola, eu preciso de um feedback claro. Isso está bom, isso está ruim. E está tudo certo. Eu estou aqui para aprender, então, por favor, se é ruim, me fala o feedback. Seja ruim. Claro. Porque não é ruim, eu estou aqui aprendendo, então... Não... Então, entender isso, o que está por trás das falas, as nuances, é muito importante, porque senão você chega e você esmaga as pessoas. Sim. Aqui também, por exemplo, uma coisa que eu vinha de Londres quando eu vim para cá, e eu lembro de estar sentada numa reunião, a reunião era às 10 horas. Eu chegava, 10 horas, 10:03, porque para os britânicos eu sou super atrasada, para os brasileiros eu sou super pontual. Aí eu chegava na sala, ninguém na sala, passavam 10 minutos, ninguém na sala, falava, gente, o que está acontecendo?
Então, no começo, para mim, tinha coisas assim que eu chegava e falava, cara, vocês estão falando sério comigo? Eu estou na sala ali esperando, não tem nenhuma pessoa. Aí eu entendi que as pessoas olhavam um para o outro. O fulano está ainda lá sentado na mesa dele, então eu vou esperar. Ele ainda não foi para a reunião. O fulano estava olhando para o ciclano. Aí, deixa que eu deixo. O famoso deixa que eu deixo. Então, em cada lugar você tem que fazer um pouco de antropologia, sabe? Assim, você vai lá para entender como que as coisas funcionam e não chegar julgando. Putz, aqui não dá porque as pessoas fazem isso, porque não é aquilo, porque não são pontuais, porque não chegam. Porque aí você começa a colocar o julgamento em tudo. E aí as pessoas se sentem mal. Sim. Então, agora, pegando esse ponto, né? A gente comentando aqui sobre brasileiro, europeu. Eu costumo comparar, né? Minha filha passou 1 ano nos Estados Unidos agora. E aí eu estava entendendo a cultura de lá. Eu fui como turista para lá, mas ela viveu lá, né? E eu perguntando, filha, como é que funciona isso? O que ela me trouxe, né? Pelo menos com os exemplos, me parece que os americanos, por exemplo, eles são muito mais focados do que os brasileiros. Mais focados. Em termos seguinte, ele entra lá, ele tem um período de trabalho que ele, na hora que ele está lá, não tem almoço para ele. Ele faz um lanchinho 15, 20 minutos e aí, na visão do foco, você tem uma produtividade maior. Você tem essa percepção também, vivendo essas culturas entre Europa e Brasil? Olha, eu não sei se uma produtividade maior é o resultado disso. Eu acho que uma dinâmica diferente. Eles têm uma gestão do tempo, por exemplo, que é muito diferente. Os britânicos igual. Mas é uma questão do estilo de vida, porque são pessoas que não almoçam junto, que não conversam, não batem um papo, não constroem relações do mesmo jeito, muitas vezes. Então, não acho que necessariamente seja mais produtivo. Eu acho que é uma forma de trabalhar diferente. Agora, para quem está acostumado a sentar, focar no assunto, ir direto ao ponto, e eles etc. e tal, você olha para essa outra dinâmica mais fluida e mais relaxada, e você fica desesperado, porque você está ali contando o tempo. Se você tem uma gestão de tempo apurada, esse jeito de operar te desespera. Ao mesmo tempo, eu lembro quando eu voltei para Londres, que eu voltei muito brasileira, aí eu chegava nas reuniões e dava hora, as pessoas iam embora. Eu falava, mas não acabamos a conversa, estamos ainda, a gente reorganiza outra reunião, temos que acabar essa discussão. Então, para mim, me deixava doida que o horário era mais importante do que a conclusão. A conclusão do tema. Então, cada um tem uma priorização, mas eu não falaria que é mais produtivo. Eu realmente acho que é um jeito diferente de viver, cultura, né? De se relacionar. Sim. Aqui, se você vem no Brasil e você não gera um nível de relacionamento, de conexão... Você não almoça junto, não faz aquele... Você perde conexão. Você não está no time. Você não entrega nada. Você vira completamente improdutivo, ninguém vai fazer nada com você. Até a forma de dar o feedback é diferente, né? Total. Né? Você trouxe, né? Eu sou espanhol, eu preciso saber se tá bom ou se tá ruim. Aqui não, aqui a gente constrói até um cenário, né? Para dar um feedback para as pessoas. Sim. Agregar o... Aqui é mais delicado, dar um feedback mais sensível, mais crítico. Tem que ir com mais tato. Isso eu demorei para entender isso, que aqui... O europeu eu acho que é mais direto, né? Porque a gente fica ofendido. O brasileiro, em geral, leva o feedback pessoalmente. Você quer melhorar, mas você não quer receber o feedback construtivo, né? Não é que não quer receber o feedback, tem medo, que você né? recebeu o feedback como se fosse uma crítica à sua pessoa. E não é isso que eu entendi. Tem muita gente, não todo mundo faz isso, mas muita gente recebe desse jeito. Se eu estou falando, nossa, isso aqui não ficou legal, porque está faltando isso tal, você está achando que você está sendo incompetente. E eu associo isso muito porque o brasileiro quer deixar o outro feliz. Quer deixar o outro satisfeito, que pense bem, que esteja. Então, na hora que você pensa que eu gerei uma coisa que fez outro não estar satisfeito comigo, isso me gera uma insatisfação. Legal. Então, eu acho que esse vínculo emocional que está ali atrelado, para mim, ele gera essa dificuldade mesmo em passar os feedbacks. Quando a gente olha, né, a trajetória e a temática, a gente está falando de gestão, alta performance e produtividade, no contexto de gestão de pessoas, você liderou times, né, na Diageo, sempre construindo um time de zero. Foi na Grécia, em Londres, depois Brasil. O que você vê de boas práticas, né? Que você falou que talvez não tem muitas diferenças, mas na verdade tem muitas coisas iguais. Mas quais são as boas práticas, né, para a nossa audiência que você poderia trazer para a estruturação de times e esses times serem de alta performance? Uma característica que a gente tem no Brasil, sobretudo no nosso tipologia de projetos, que são muitas vezes em áreas remotas.
Então eu vou sair de grandes centros, eu vou me deslocar para uma área remota e vou construir algum projeto do zero. O que você poderia deixar de boas práticas, talvez, é claro que depende, né? Mas que são características para a montagem de um time de alta performance? Olha, para mim, um dos pontos principais é a comunicação. Não a comunicação no sentido de você estar falando coisas para as pessoas, mas estar sempre gerando um time conectado, que trabalha junto. Eu sempre fiz coisas para gerar experiências nos times, no sentido de o trabalho tem que ser um espaço de realização pessoal. Então, um foco meu sempre foi em falar com cada um, entender cada pessoa e ver como que eu ajudava essa pessoa a se achar e achar o que realizava ela dentro do ambiente de trabalho. Para mim, as duas coisas sempre estavam completamente interconectadas. Sempre fiz um esforço enorme por ter pessoas melhores do que eu nos meus times. E muitas vezes eu não era a pessoa funcionalmente mais competente, porque com todas as mudanças que eu fiz, por exemplo, eu cheguei em marketing e eu nunca tinha trabalhado em marketing diretamente. Então, eu não podia dar uma de deixa que eu falo, que eu decido que... Então, algumas dessas situações de muita mudança, eu acho que elas me colocaram num lugar onde eu tive que desenvolver uma humildade e uma capacidade de adaptação que... eu desenvolvi uma capacidade de entender o que o outro precisa. E com isso, acho que consegui construir esses times, porque a minha dedicação com as pessoas, ela foi sempre bem forte, no nível individual e no nível de construção, e num nível muito maior do que só a tarefa, a entrega, o combinado. Para mim, eu era responsável para que essa pessoa se realizasse dentro do ambiente de trabalho comigo. Então, o desenvolvimento individual, os feedbacks importantíssimos, da maneira que cada um conseguia receber. Então, eu me dedicava muito ao desenvolvimento das pessoas. Isso, para mim, sempre foi... E eu sei que isso era recebido e percebido. E tem pessoas... Teve uma vez que eu assumi um time que meu chefe me falou, acho que todo mundo do seu time vai mudar. Os diretos seus, acho que vão mudar todos. 4 anos depois, todos foram promovidos para diretores em outros países. Que legal. Então, tem momentos assim que você chega e você fala, deixa que eu vou decidir o que eu vejo que é possível. E também ser muito honesto com as pessoas. Isso também me ajudou muito, que eu vou ver até onde eu acho que essa pessoa consegue ir, e quando eu acho que o caminho é outro, vamos falar também sobre qual é esse outro caminho. Legal. E como que o propósito se conecta nessa questão de alta performance, né? Eu trago assim, a gente quando fundou a Verum, um dos principais pontos que a gente pegou foi o propósito de transformar a engenharia, ou seja, transformar o nosso meio, que a gente tinha uma série de questões ligadas a práticas tradicionais, para que a gente evoluísse com questões inovadoras, com mudança de processo e etc. E isso foi algo muito forte que a gente tentou empregar na empresa, de que nós estamos aqui para isso. De certa forma, acho que foi bem sucedido e a gente tem grande parte das nossas ações que deram êxito relacionados a esse direcionamento. Queria que você trouxesse isso, assim, como que ter claramente uma visão de propósito estabelecida, ou seja, como eu estou aqui para isso, né? Por que eu vim, etc. Conecta com times que conseguem performar bem, etc. Eu acho que esse ponto ele é importantíssimo. E queria falar um pouquinho sobre o que para mim é propósito, porque eu sei e ouço muito a palavra como uma palavra que está muito usada e desgastada. Ela tem uma carga, assim, às vezes se fala de marqueteiro. Isso, pejorativa. Marqueteiro também se usa de maneira pejorativa. Não, marqueteira boa, não, marqueteira ruim. Então, de um jeito que... porque se usa como se fosse uma frase bacana, que você olha para ela e fala, ai, que legal, e pronto. Então, a frase, para mim, ela é o que articula, de alguma maneira, o propósito. Mas o propósito vem de um outro lugar, muito mais intrínseco, muito mais fundamental. Necessariamente é uma vontade de melhorar as coisas na sua volta, não só para você, mas também para os outros e para o seu ambiente. Então, na hora que você tem uma intenção e você vive em prol de uma coisa que é maior
do que a sua vida tem muito mais sentido. Porque somos assim, somos seres sociais e seres conectados e seres que evoluímos com a evolução do grupo. Então, daí vem a relevância do propósito. Te dá sentido, dá significado, dá energia e faz que o que você está realizando todos os dias tenha uma dimensão muito maior do que simplesmente um resultado individual ou uma compensação financeira, que, óbvio, também são muito importantes. E esse propósito é uma forma de estar no mundo. Outra forma que eu vejo às vezes que o propósito se interpreta é como se fosse um objetivo. Meu propósito é tal. Não, se você quer crescer o negócio 4 vezes, é um objetivo de negócio. Seu propósito é todos os dias. Então, quando você fala, meu propósito é transformar a engenharia, eu vou viver para isso todos os dias. A gente está aqui porque vocês querem fazer isso, então vocês montaram esse podcast porque vocês querem trazer essa filosofia para as pessoas dentro do mundo da engenharia. Então, tudo o que você faz tem um toque de propósito. Não é simplesmente um projeto, é uma forma de estar com essa intenção de impacto que vai além de uma função tangível, pragmática só. Ela é muito importante, ela é um canal crítico, não? Então, outro dos temas que para mim é muito importante com propósito, para ele ser real e ser vivido e ser possível, ele tem que estar intrínseco a tudo o que a organização está fazendo. Então, esse tema de fazer um projeto paralelo ou ter uma iniciativa bacana paralela não serve. O propósito tem que estar imbuído em tudo, nos produtos, na forma de precificar, na forma de lidar com os clientes, na forma de tratar os fornecedores, na forma de desenvolver as pessoas. Ele está em tudo. Ele é onipresente da maneira mais real, porque senão ele não está sendo aplicado. E outro tema é que o propósito é uma intenção. E tem dias que você está cheio dela, e tem dias que ela não aparece tanto. E está tudo certo. Então, eu quero transformar a engenharia. Eu quero ser uma pessoa que impacta os outros de um jeito X. E eu vou acordar todos os dias para fazer isso. Tem dias que eu acordo e eu estou mais nessa onda e que eu consigo fazer mais. E tem dias que não. Mas a minha intenção sempre foi essa. E agora, como é que eu conecto o propósito das pessoas ao propósito da organização? Porque não necessariamente todo mundo quer transformar alguma coisa. Não necessariamente. Não? Mas, ao mesmo tempo... Óbvio, as pessoas que estão dentro de uma organização, elas têm um propósito, se identificam com o propósito da organização. Mas existem profissionais, principalmente os mais júniores, que eles chegam a alavancar na carreira e ali é um trabalho para ele. E talvez conecta muito com o que você falou até da tua criação de time de alta performance. Você falou de conhecer o time, né? Às vezes a gente não está conhecendo um time. A gente nem sabe quais são os pontos fortes, o que o time quer. O que eu posso contribuir com ele? Então, acho que conectando a tua pergunta, né? Mas acho que a pessoa vai ser feliz, acho que ela vai conseguir ter vida longa na organização se o propósito dela conectar com o propósito da empresa. Senão ela vai ser frustrada, senão ela vai ter questões ligadas à saúde mental e etc., que de longo prazo não vai ter êxito. Vou explorar um pouquinho aqui, tá? Num primeiro momento, talvez não se encontre a conexão, mas se a gente trabalhar aquele propósito da pessoa, né, das pessoas que estão ali, e trazer luz a esse movimento, né, esse momento do propósito dele, mostrar que tem uma conexão, eu acho que a gente consegue engajar o time de uma forma mais... para se conectar nos propósitos. Você acredita nisso? Olha, eu vejo que tem um ponto de partida, o mínimo, para mim, é assim, se você está numa organização que tem um propósito claro, o propósito, por definição, sendo uma intenção de melhorar tudo que você toca, não no seu ecossistema, e trazer resultados positivos para tudo, porque, para mim, o conceito de gerar valor, falamos o tempo todo de gerar valor. E eu estou agora assim, muito numa linha que é gerar valor para quem? Porque se você não gerar valor para todos, você não está gerando valor. Você está tirando valor de algum lugar para trazer para você. Você está transferindo. Então, necessariamente, para mim, geração de valor é geração de valor para todos. Se você está num lugar que essa é a filosofia, e geração de valor não só no sentido financeiro, mas no sentido também de uma realização, é muito difícil, independente da articulação concreta do propósito, é muito difícil que você não se sinta à vontade num ambiente assim.
Muito difícil que você não conecte com... Agora, você pode estar também conectando com o seu propósito mais e ver que não conecta com o da organização que você está. E está tudo certo, bem, né? E você vai fazer outra coisa. Então, no mínimo, um ambiente que parte de um propósito, de uma filosofia, de uma forma de estar no mundo, é um ambiente onde todo mundo vai estar um pouco melhor. Agora, quando você ganha consciência sobre você mesmo, é possível que você se sinta desconectado de um certo... E aí está você consegue. Certo. Você vai achar a sua realização. A gente até tá falando... Aí é legal conversar antes, né? Porque talvez a gente trata o tema raso, né? E para você ter clareza do teu propósito, você tem clareza muito clara do que você é forte, do mercado, de quais são as características que o mercado tem, né, de behavior, customer, de que você tem de estratégia, de visão de longo prazo. E talvez quando a gente tenta essa conexão de propósito e performance, a gente é raso, né? Então, assim, e até legal, a gente conecta muito na tua trajetória, que você vivenciou diversas tipologias diferentes de áreas, tipologias diferentes de países, de culturas. Então, colocando esse ponto de novo, explorando o propósito, né? O que você entende que até uma temática, talvez mais no Brasil, que a gente poderia explorar mais essa conexão de propósito, mas também conectada à performance, conectada a resultado. Sim. Não ficar... Sim. Não, o jeito que eu entendo o propósito está conectado à realização. Né? No final dos contos, então, dinheiro, né? Assim, se não fica uma coisa assim, legal, bacana, não uma e aí? Intenção ou uma coisa que você acredita que é bacana, que é legal e tal, mas para mim não seria um propósito, no sentido do próprio significado da palavra propósito, não que é essa intenção de fazer alguma coisa acontecer. Então, o elemento que se está trazendo como performance, para mim, é intrínseco ao propósito. Se você não realiza, se você não traz isso para a vida, ele não existe, não serve para nada. Então, esse lado filosófico, ele tem que se transformar numa realização, num tema concreto, porque você está falando de propósito como um impacto, como alguma coisa que vai trazer uma mudança. Então, na hora que se realiza, que essa performance aparece, quando ele aparece também, ele existe também ali, não? Então, eu acho que estar pensando no que concretiza esse propósito é muito importante. E, olha, na Meli, a gente já está 9 anos operando e o fundamento do nosso trabalho é sempre propósito. Se a gente trabalha um posicionamento de uma empresa, uma estratégia, um trabalho de time, uma marca, o ponto de partida é sempre o propósito. E temos feito isso com empresas dos mais diversos perfis, de operadora, de terminal de porto, petroleira, empresa de celulose, consumo, escola, escritório de advocacia, associação. Então, assim, aplicado diversidade a total. Qualquer tipo de organização. Então, isso está intrínseco em qualquer lugar. A própria organização tem um propósito. E isso passa pela organização prosperar. As pessoas prosperarem, os parceiros prosperarem, os fornecedores, os clientes, os associados, dependendo do lugar, não? Então, esse senso de melhoria geral para todos está intrínseco no propósito. Então, a performance não pode... Se você dissocia, está conectada não é um propósito. À tangibilização do problema que você está resolvendo, né? Porque senão é uma frase bacana, uma intenção, não sei. O propósito está ligado à geração de valor. Isso. Que vai gerar para a companhia e para a pessoa, né? Que você vai, né, talvez... Para atingir, precisa ter performance. Para todos. Para atingir, tem que ter performance. Né? Legal. Olga, eu falei sobre saúde mental, burnout, ansiedade, etc. Citei isso há pouco. E acho que as pessoas, na verdade, têm um conceito, quando a gente fala em alta performance, a gente associa ao workaholic, a estar sempre produzindo e etc., que naturalmente vão trazer questões ligadas a essa de problema de saúde mental. Como é que você vê isso hoje? Como trabalhar alta performance para que a gente consiga entregar, mas também olhe para esse lado de saúde? Olha, hoje eu vejo que estamos num lugar muito crítico como sociedade. No ano passado, a gente rodou uma pesquisa quantitativa sobre como estão os executivos nas organizações, as lideranças. A metade das pessoas que responderam, então a metade dos líderes das organizações no Brasil estão ou sozinhos ou exaustos. A metade. Então, cada sala de reunião que você entra, a metade das pessoas está ou sozinha ou exausta. E dos que não estão,
uma parte está começando a. Então, estamos num lugar muito ruim. E muito disso, eu acredito que vem dessa associação de alta performance, de resultados com uma entrega absoluta, incondicional, onde eu tenho que mostrar que eu vou até o final, onde vem uma pressão muito forte. O mercado mundial está crítico. A gente passou por uma mini crise da bolsa semana passada, então está tudo muito incerto, a concorrência cada vez mais acirrada, problema de margem, problema de preço, problema de um monte de gente entrando em recuperação. Então, realmente, o mercado está muito difícil para todo mundo. O que acontece? Que tem ainda um olhar que, para sair do buraco, para melhorar as coisas, é jogar mais horas e botar mais pressão. E isso está deixando as pessoas doentes. E eu acredito que isso, junto com muitas dinâmicas de desconexão, não desconexão física só, acho que tem um elemento físico, mas acho que tem um esquecimento do investimento na construção de relações e da construção de elos de confiança dentro das organizações como ponto de partida para alta performance. Você não consegue ter alta performance se você não confia nas pessoas com as quais você trabalha. Porque você não fala o que você pensa, você não toma riscos, você não conta com a ajuda dos outros, você tem vergonha de falar que você não sabe. Então, num ambiente assim, você não pode ter alta performance. E o que você faz? Você compensa trabalhando mais horas. Comando de controle, pressionando. Até que você perde o controle e fica doente. Então, para mim, o caminho é a volta absoluta de muitas coisas que estamos fazendo para criar ambientes de confiança através da conexão entre as pessoas, do conhecimento das pessoas com as quais você trabalha, para você poder contar com elas, falar do que você consegue e não consegue fazer. Imagina, do jeito que está o mundo volátil, você não poder falar, eu não sei como operar o ChatGPT. Agora, alguém fala isso numa empresa e fala, cara, você está em que caverna? Então, se você não sabe, você fica quietinho e você vai estar ali andando como se você soubesse uma coisa que você não sabe. Então estamos criando ambientes do medo e da falta de capacidade de... Quando está o mundo inteiro mudando a cada segundo, não todo mundo pode ficar conectado sabendo de tudo. Então, você sabe muito de tecnologia, esse é um muito de proposta, a gente combina e troca e está tudo certo. O mundo está virando brasileiro, você está ficando todo mundo no caos de curto prazo e esquecendo a visão de longo prazo. E o perigo é que o brasileiro que tem esse lado mais conectado, mais social, mais, inclusive aqui, pode ter até um maior impacto essa desconexão que se tem entre as pessoas, porque tem uma necessidade de relacionamento maior. De conexão. E você não consegue confiar nas pessoas com as quais você trabalha. Confiar no sentido, não é confiar em que você vai entregar, é confiar em que eu vou te falar que eu estou perdida. Ser vulnerável, né? E realmente, eu agora não consigo. Eu preciso de ajuda. Quando não podemos fazer isso num mundo que está mudando constantemente, acabamos doentes, porque estamos submetidos ao medo. Então, esse lado está bem complexo. E o ponto é esse, né? Quando você pede ajuda, você é visto como não está performando, né? Não sabe. Será que então você é competente? Se você precisa de ajuda? Você foi visionário em ter a Amelie, né? Porque, ou seja, lá atrás, fazendo uma conexão, você traz uma visão de... Talvez o que está faltando para a gente ter essa clareza de propósito, uma visão de longo prazo, né? Que sabe que na visão do curto prazo, tudo bem, sempre vai... Porque sempre tem crise. Acho que esse é o ponto, né? Você falar... Talvez a gente dá uma... agora tem mais informação. Mas pegar nossos avós, né? Eram outros problemas. Nossos bisavós eram outros, mas tinha problema. E talvez a gente traz uma lupa... E crise era... Antes se usava para tratar de uma quebra, não de alguma fluidez. Agora, o normal é isso. Então, a palavra crise agora, ela tem... Diária. Agora a gente tem que inventar outra palavra, porque, na verdade, não é mais uma crise, é o que é. E imagina nossos filhos, né? Então, nossos filhos estão nesse contexto, e uma geração que está ali o tempo todo tendo problemas de curto prazo. Então, como é que a gente conecta essa nova geração para ter essa visão? Então, acho que talvez é um ponto, né? Olhando para o futuro, né? O que a gente poderia fazer diferente para não ter esses problemas de burnout, não ter esses problemas de desconexão e ter uma visão, talvez, mais sustentabilidade nos negócios, né? O que a gente poderia, né? Deixando uma mensagem final para a gente em relação... Tem uma coisa que, para mim, é muito clara, e depois desses últimos 9 anos, sobretudo, navegando em lugares muito diferentes, empresas de perfis muito diferentes. Se eu tivesse que escolher uma coisa só,
que mudaria, acho, fundamentalmente as relações e como as pessoas se encontram dentro do ambiente de trabalho e nas suas vidas também, seria falar dos sentimentos. Não somos capazes de falar de como nos sentimos no ambiente de trabalho. Isso, no mundo em constante mudança, onde estamos o tempo todo nos sentindo desafiados pela tecnologia, pela concorrência, pela crise global, pela crise geopolítica, e a gente não poder falar, putz, estou com medo, me sinto incompetente, não sei estou fazer, preocupado, não sei fazer. Esse é o maior problema que temos como sociedade. Que gera o burnout. Porque isso gera o burnout, porque você está completamente dissociado de você mesmo e você está negando o que você está sentindo. E quando você está com sentimentos negativos, você não consegue colocar eles para fora, para arejar e para dar uma virada naquilo. Então, você engole, 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 até que não aguenta mais. E então, o burnout vem disso. O burnout não vem de horas trabalhadas. O burnout vem de falta de energia. Então, o caminho é gerenciar a energia, não gerenciar as horas. O que me dá energia, o que me faz me sentir bem, como que eu estou conectada, o que eu preciso, eu como indivíduo, para me realizar. E isso fazer parte das conversas dentro do ambiente de trabalho. É isso que gera um ambiente de alta performance. Não você ficar pressionando, jogando horas. Meta e vai. Assim, os rendimentos decrescentes são gigantescos. Do jeito que a gente opera agora, é uma coisa assustadora. As pessoas estão trabalhando, e eu acho que o nível de produtividade deve ser um dos menores. Na construção, sim. Sempre. Na construção, sim. Não, porque as pessoas estão exaustas, estamos exaustos. Em geral, como sociedade, quantas pessoas você não encontra no seu verdade. dia a dia? Qual é a frase? Todo executivo que você encontra está exausto. Está todo mundo exausto. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo caindo. E esse caminho, se você consegue ser você mesmo, se expressar e ter espaço para o que você precisa dentro do ambiente de trabalho, você não vai ficar em burnout. Acho que o conceito hoje é, se você não está exausto, você não está produzindo. Isso. Não, mas o mercado te impõe a estar exausto. E é uma moda. Se você fala como que você está na correria. Você fala assim, não, como é que você está? Não, estou bem, não, estou tranquilo. Que ela, mas você não está na correria? Exato. Não está tudo caindo? Tem que estar. Você não está na correria, você não está indo bem, você está preguiçoso. Como assim você foi à praia, né? Como assim você foi à praia, né? Você tirou férias? Mas pode tirar férias? Para que é isso? Sim. Você desligou? Eu acredito, eu acredito porque eu tenho visto, tanto na pesquisa como no trabalho que eu faço, que esse é um dos caminhos, mas um caminho muito potente para realmente mudar e para criar times de alta performance, que estamos falando aqui. É impossível fazer isso sem segurança. Sem ser você mesmo, sem poder tomar riscos, sem poder falar o que você pensa e ser ouvido, não só falar, mas ser ouvido quando você fala. Papo bom, hein, cara? Excelente, né? Não? Falando de gestão na sexta temporada, alta performance. Dava pra gente falar aqui por mais umas 2 horas, tranquilo. Eu quero ficar mais 2 horas. A gente pede uma pizza, né? Acho que é tranquilo. Já tá... O Vidotti pagou pela mentoria. A gente não tava nem... Olha só, a gente tá recebendo uma mentoria aqui. Não, a nossa audiência. A gente já pode marcar, a série 2. Acho que a série 2. A gente tem que chamar a Olga aqui. Vera um cast com Olga, número 2, a missão. A missão. Sem burnout. Sem burnout. Vida sem burnout. Vida sem burnout. Eu quero estar aqui, hein? Não, com certeza. Já Mas antes de terminar, vamos fazer o nosso... Agora a gente tem o nosso chat GPT. Nosso chat GPT manual aqui, fazendo um overview do que a gente viu, né? Vamos ver se eu anotei direito aqui. Vamos lá. Conversamos com a Olga Martinez, sócia da Ameri Consulting. No início falamos sobre a história profissional dela, diferenças culturais, Brasil, a Grécia, Reino Unido. Falamos sobre estratégia para transformação, com exemplos de melhores práticas em relação à estratégia, o que foram feitos, como formar times de alta performance, necessário as conexões humanas, ela trouxe como principal ponto, diferenças culturais, falamos sobre feedback, como dar feedbacks no Brasil, como dar feedbacks no exterior, etc. Atrelamos a alta performance ao propósito, né? E falamos um pouco agora sobre saúde mental e um ponto que ela trouxe que é fundamental a gente pensar no sentimento, conseguir falar sobre sentimento. Ter segurança, ser vulnerável, né? Ter esse ambiente aberto. Funcionou, hein? Funcionou. Hoje ele funcionou. Ele não me traiu igual traiu você, não. Mas viu? Eu tô aprendendo. Não sei usar, tá? Eu tenho que ter segurança para falar que eu não sei usar. Não vem me tolir. Aprende. Aprende. Foi...
Olga, muitíssimo obrigado. Obrigado, né, agradecer prazer. essa mentoria, né? Obrigado pela presença. Te conhecia, né? Acho que você está faz parte do nosso conselho, mas também pelo trabalho junto ao Vidotti, então acho que brigadíssimo também, viu, Vidotti, por estar aqui conosco. Pela oportunidade. Temos que fazer mais vezes, a boca a gente tem conversa, né? A gente marca o almoço depois. Se quiser, tô aqui. Quem não... E aí? Vamos falar das nossas redes sociais. Você gostou desse episódio? Conectou? Então coloca no comentário quem é o próximo convidado que você quer estar aqui. Quem é a próxima pessoa da Verum que você também quer estar aqui para discutir com a gente? Coloque aí nos comentários. O Vidotti tem que estar mais com a gente? Então é importante, né? Vota aí. O Vidotti tem que estar aqui. Foi bom ou foi ruim? Coloca aí pra gente. Gustavo, pra quem não te conhece, fala seu Instagram, cara. Quem te segue lá? Opa, não. Instagram não. É LinkedIn. Gustavo Roberti. Bruno Amaral. Se você gostou desse episódio, encaminha, ativa o sininho, dá like. Isso aumenta o nosso engajamento. Importante. Quando a gente fala de segurança, e o propósito nosso da Verum é transformar o nosso mercado, por que não pegar esse conteúdo que é fantástico, que fala sobre alta performance, fala sobre gestão, compartilha com teu amigo. Leva esse conteúdo para ele ficar mais seguro e também ser mais vulnerável. Para quê? Para não ter burnout, pessoal. Então conectado com o nosso propósito. Se não quiser ter burnout, vê o Verumcast. Isso aí. Beleza? Boa. Até a próxima. Chamar aqui, acho que tem um aqui, a gente tem uma plaquinha. Nosso time de produção, vem cá, vamos quebrar protocolo. Pô, entrega pra ela, cara. Eu entrego. Aê, ó. Esse é o nosso Joel, gente. Esse aqui é o Joel. Ele tá sempre atrás das câmeras. Equipe de produção. Obrigado, Joel. Olga, muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês. Se vocês quiserem conectar com você, Olga, como é que faz? No meu LinkedIn, Olga Martinez, não sei qual que é o código ali, mas dá uma procurada, Amelie. A gente te achou, a gente deu Google, stalkeou pra caramba. Então todo mundo vai conseguir te achar. A Olga tá famosa, você vai no YouTube, Olga Martins, você vai ver um monte de podcast. Mas o melhor é o nosso. Com certeza. Agora é imbatível. Esse é ativo. Esse é o campeão, né, gente? Vidotão, palavras finais aí pra você, meu amigo. Bom, agradecer aqui, né, a presença da Olga. É sempre um prazer estar contigo. Apesar da nossa mentoria foi bastante extensa, eu tive aqui a minha última aula hoje. Masterclass. Meu Masterclass fechando. É uma pena que... Mas a gente vai fazer mais, tá? Eu vou te procurar logo. Recomendo todo mundo a buscá-la. Muito bacana. E obrigado vocês aí por dividirem a mesa comigo. Show de bola. Obrigado. Vambora. Vamos pro próximo. Um abraço, pessoal. Obrigado. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.